Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos lá? Vamos ler. E depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós glorificamos o teu grande nome, te rendemos graças mais uma vez, reverenciamos o teu grande, soberano e eterno nome, e agradecemos de poder estar na casa do Senhor. Agradecemos porque nós já louvamos o teu nome, oramos, a sua palavra foi lida aqui nesta noite, e nós te damos graças porque nos deste esta grande oportunidade, ó Deus. Mais uma vez, nós pedimos que o Espírito do Senhor nos oriente, dirigindo os nossos corações, para que aprendamos mais da sua palavra, e tenhamos mais comunhão com o Senhor, e possamos te adorar verdadeiramente. Portanto, ó Deus, é no nome do Senhor Jesus, que nós te rogamos, que nós pedimos a sua bendita graça, agora e sempre. Amém. Esse é um texto bastante conhecido, irmãos, para os dias atuais. Nós sabemos que o tempo ele vai se passando, os dias vão se consumindo, o mundo está cada vez mais moderno, o mundo está cada vez mais materialista, o mundo está cada vez mais cheio de culturas, e que vai levando ao homem a uma modernidade. E cada dia que passa, a tendência do ser humano, por causa de sua queda, é cada vez mais se distanciando, cada vez mais longe de Deus. O mundo vai ficando mais cético, o mundo vai ficando menos espiritual, menos bíblico. As pessoas têm menos temor de Deus a cada dia que passa. Isso está patente aos nossos olhos. Vai vendo que vai crescendo as forças demoníacas no mundo, o ceticismo, como eu disse, vai crescendo, e as pessoas vão se distanciando, ficando mais rebeldes, mais alienados e mais separados, e a fé vai só minando. Eles não conseguem a solução dos seus problemas familiares, problemas de drogas, problemas de assassinatos. Vejo que o mundo está voltado para a mídia, mas não tem uma vida espiritual. Eles não conseguem conectar-se em Deus. E Jesus disse, irmãos, que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriariam. E a fé, irmãos, vai saindo, aquela fé viva, aquela fé verdadeira, aquela fé que realmente glorifica a Deus, vai saindo do coração dos homens, por causa do esfriamento espiritual. Estão muito longe de uma vida espiritual.
O problema é que eles tentam resolver os seus problemas sem Deus. Tentam resolver os seus problemas sem a palavra de Deus, não acreditam que a solução está na palavra de Deus, não acreditam que a solução dos seus problemas estão em Deus, mas eles entendem e precisam que as suas vidas estejam focadas neste mundo, porque tendo dinheiro, tendo uma vida aqui mais feliz nesta vida, tendo a saúde e cada vez mais uma vida social, eles entendem que isso pode resolver os seus problemas. Cartões de crédito, planos de saúde, e está tudo bem. E vão cada vez mais se distanciando, e a fé vai sendo colocada nas coisas desta vida, e os problemas vão só se acumulando, problemas e mais problemas, porque o homem desacreditou de Deus. Mas quando nós lemos esse texto em Lucas capítulo 7, nós vemos que aqui tem um centurião, e esse centurião ele pensava diferente. Apesar que ele estava dentro de um contexto social, estava dentro de uma nação que era totalmente diferenciada, da qual ele tinha uma cultura, porque ele era romano, mas esse romano, esse centurião, ele acreditava em Deus. Ele colocou a sua confiança em Jesus no momento em que ele mais precisava. Ele acreditou que Jesus era possível resolver os seus problemas. Vejam que aqui esse centurião, ele vai procurar Jesus. O texto diz que depois de Jesus concluir todos os discursos, Jesus já tinha pregado para uma grande multidão. A multidão tinha ouvido a palavra de Jesus, já havia curado, feito muitos milagres naquela multidão. Ele estava no monte fazendo um grande discurso, e a Bíblia diz então que Jesus ele desce do monte após concluir os seus discursos, que ele fez por uma audiência para o povo, e a Bíblia diz que ele então desce para Cafarnaum. Cafarnaum é onde Jesus colocou a sua sede, é dali que Jesus fazia o seu evangelismo. Ele ia nas cidades em voltas de Jerusalém, em voltas de Israel, pregava e voltava para Cafarnaum, na grande região da Galileia. Por isso que Jesus é chamado, irmãos, Jesus o Galileu, porque ele desenvolveu a sua vida na Galileia, o seu ministério na Galileia. E Jesus estava então em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade, irmãos, onde aconteceu muitos milagres. O povo de Cafarnaum viu muitos milagres que Jesus fez, mas tantos milagres, e mesmo assim, uma boa parte, quase toda a população de Cafarnaum, mesmo eles sendo judeus, eles eram incrédulos, não acreditaram nos milagres que Jesus tinha feito e que Jesus era filho de Deus. Tanto que mais tarde Jesus vai profetizar: você é gloriosa, Cafarnaum, você diz que você não será condenada, será que você não vai ser condenada mesmo? E Jesus fala: se lá em Sodoma houvesse feito tantos milagres quanto foram feitos aqui em Cafarnaum, talvez Sodoma deveria ter se convertido, mas como você diz que será exaltada, Jesus diz: você vai descer até as profundezas do inferno. Jesus estava em Cafarnaum, pregando a sua palavra, e a Bíblia diz que no versículo de número 2, um servo de um certo centurião estava muito doente. Mateus diz que ele estava oprimido, e ele estava muito doente a ponto de morrer, e a Bíblia diz que ele era muito estimado. E por que ele vai procurar Jesus? Porque ele tinha ouvido falar de Jesus. Os centuriões, irmãos, eram um grupo de oficiais do exército de Roma, que tomavam conta de 100 soldados romanos, e eles eram muito estimados. Os centuriões eram homens íntegros. Para serem centurião, precisava ter um caráter, serem íntegros, serem homens de verdade, homens de respeito. E ali estava esse centurião, que nós não sabemos o nome dele, tomando conta de 100 soldados do exército romano.
exemplos. Geralmente, quando eles chegavam à postura de centurião, é porque eles tinham alcançado um altíssimo grau de formação e de respeito. Então, depois de 20 a 25 anos servindo ao exército de Roma, eles eram levados para ser centurião, era um alto cargo. Mas interessante que ele sendo um centurião romano, os judeus não consideravam os romanos. Mas como que pode? A Bíblia diz aqui que esse homem era muito respeitado pelos judeus, porque na verdade, esse centurião aqui, ele não era qualquer um. Ele era um homem piedoso. Aqui fala que o centurião com seu estimado escravo. No versículo 2 diz aqui, o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele. Mas por que esse centurião era diferenciado? Ele amava o seu escravo, ele era um homem de caráter, ele amava o seu servo, por isso ele era um homem diferenciado. E os judeus, apesar de não considerarem os romanos, mas esse centurião era um homem diferente, era um homem que era bem visto ali na vila de Cafarnaum, era um homem bem quisto. Mas aqui diz no versículo 3, e quando o centurião ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Provavelmente, irmãos, esse centurião ouviu falar de Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 46, quando Jesus curou o filho da oficial de um rei. Ele curou o filho de um oficial de um rei, Jesus curou, e a fama de Jesus repercutiu em toda Cafarnaum, e é bem provável que esse centurião aqui ouviu falar de Jesus, sobre os milagres de Jesus. Quem era Jesus? Então no versículo 4 fala que ele, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus. Vejamos que ele envia os próprios anciãos judaicos para ir procurar Jesus. Então esses anciãos, eles saíram procurar a Jesus, para saber quem era Jesus, para passar o recado para o ancião. E chegando eles, versículo de número 4, e chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe conceda isso. Esses anciãos, irmãos, insistiram com eles, insistiram com Jesus, Senhor, este homem é digno, esse homem é de caráter, esse homem tem que ser ajudado, porque esse homem é de respeito aqui em nossa comunidade. Olha, ele é tão respeitado porque ele ama a nossa nação, ele é tão respeitado, ele é tão digno que o Senhor o atende, porque ele construiu uma sinagoga com seu próprio dinheiro, aqui para nós judeus. Então esses anciãos que eram líderes do povo judaico, daquela sinagoga de Cafarnaum, chegaram para Jesus e insistiram e pediram para que Jesus atendesse esse centurião, que o escravo dele estava doente, e ele era digno. Vejam que esses anciãos, irmãos, não conheciam o que era graça, eles não entendiam o que era graça, porque ninguém é digno, irmãos, ninguém é digno, homem nenhum é digno de coisa nenhuma, nós não somos dignos de nada, nós somos feitos em pecado, estamos debaixo do pecado, ninguém merece nada, o que nós merecíamos é condenação eterna, mas Deus, pelo seu amor, por sua graça, enviou seu Filho Jesus, e pela graça de Jesus é que nós somos salvos. Mas os judeus não sabiam disso, e falaram para Jesus que esse homem é digno, porque eles só conheciam a lei de Moisés, e entendiam que quem ajudasse a nação, quem favorecesse os judeus, quem fizesse alguma coisa em favor de Israel, esses homens eram dignos então de receber alguma recompensa. Por isso chegaram a Jesus desta maneira: ele é digno, Senhor, ele merece isso que nós estamos te pedindo. Insistiram aos pés de Jesus. No versículo 5, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Veja, irmãos, que esse centurião, ele
cria que Jesus poderia curar o seu servo, ele acreditava que Jesus poderia curar o seu servo, nos versículos 6 a versículo 8, vejam que esse centurião, ele não era religioso, ele não era um homem que vivia dentro da sinagoga, porque ele era um gentio, ou seja, ele não era da comunidade de Israel, mas mesmo assim, ele acreditava que Jesus Cristo poderia curar o seu servo, o seu escravo. Veja no versículo 6, e foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, debaixo do telhado da minha casa. Vejam, irmãos, que ele, não sendo religioso, ele não se acha digno, ele, sem conhecer a graça de Jesus, ele não se acha digno. Não, Senhor, o Senhor não pode ir para debaixo do meu telhado, eu não sou digno. Enquanto os judeus achavam que ele era digno porque tinha apoiado a nação, porque amava a nação, porque construiu uma sinagoga, ele diz para Jesus que ele não é digno, que ele não merece entrar debaixo, que Jesus entre debaixo do telhado da sua casa. Jesus entrar debaixo do telhado da nossa casa, irmãos, seria uma grande honra, seria uma grande misericórdia, um grande favor que estaria fazendo a esse homem, mas ele se acha indigno. Ele se tornou, irmãos, ele se tornou digno por causa dessa convicção que ele teve. Ainda que Jesus foi lá para atendê-lo, ele falou: não, Senhor, eu sou indigno, eu sou um homem pecador, eu sou um gentio, eu sou um homem romano, um soldado romano. Quem é o Senhor, um santo, para entrar debaixo do telhado da minha casa? Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olha quanta humildade deste homem, irmãos. Muitos hoje acham que merece o céu, quanto isso é o contrário. Muitas pessoas pensam que são dignas de entrar no céu, que acham que são merecedores de Deus. As pessoas se acham que são bonzinhos, boazinhas, sabe, que faz uma caridade, já merece ser aplaudido, porque vai às vezes participar, às vezes, de um ato religioso, acha que já está fazendo um favor para Deus. Não, mas ninguém é digno. Isaías 64:6 disse: todos nós tornamo-nos como o que é imundo, e todas nossas ações justas são como uma vestimenta imunda, e todos nós murchamos como uma folha, e nossas iniquidades como vento nos levam embora. Irmãos, a nossa justiça é como o trapo da imundícia. O homem não tem justiça própria, a justiça ela vem única e exclusivamente de Deus. Mas esse centurião, ele tinha amor, ele tinha humildade, ele teve amor pelo seu escravo que estava doente, mas ele também foi humilde em reconhecer que ele não era digno de Jesus entrar debaixo do seu telhado, pisar o pé na sua casa. Isso é muito importante, irmãos, a humildade, nós nos aproximarmos de Jesus com humildade, entendendo que Ele é Senhor, que Ele é Santo, que Ele é Deus, que Ele é o Redentor, e que nós somos pecadores, e dependemos da sua misericórdia. Foi isso que esse centurião viu. Ele entendeu que Jesus não poderia entrar debaixo da sua casa, do seu telhado. Isso é humildade, é reconhecer o senhorio de Cristo, é reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Ele diz: não, Senhor, eu não sou digno, basta somente uma palavra, não precisa ir lá na minha casa. Ele falou: não precisa, basta uma palavra. No versículo 7, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Nem ir encontrar com Jesus, ele não se achou digno. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Quando a fé brota no nosso coração, nós não precisamos de muita coisa, irmãos. É só entender que basta uma palavra de Jesus, e alguma coisa vai acontecer nas nossas vidas. Alguma barreira será quebrada nas nossas vidas.
vidas. Essa foi a visão que esse centurião teve. Basta uma palavra, não precisa o Senhor ir à minha casa não. A fé desse homem era tremenda em Jesus, e o amor e a humildade era tão grande, que ele disse, não precisa ir à minha casa, basta uma palavra. Aí ele fala no versículo 8, a palavra também. Ele diz no versículo 8, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu me submeto à autoridade. Ele diz, eu me encurvo às minhas autoridades, e eu tenho homens também que são submissos a mim, ele falou. Eu tenho soldados que ouvem a minha voz, eu tenho soldados no meu poder, falou. Eu digo a este soldado, vai, e este soldado vai. Eu digo para este soldado, vem, e este soldado vem, ele falou. E ao meu servo, ao meu escravo, faze isto, e ele faz. O que este centurião entendeu, irmãos, é que ele e Jesus eram homens de autoridade. Assim como Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades, Jesus tinha autoridade sobre os demônios, Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Ele andou sobre o mar, ele mandou aquietar os céus, o vento e o mar. Jesus tinha poder sobre as doenças e as enfermidades dos homens, a autoridade que Jesus tinha. Esse centurião também pensou desta forma, ele teve um pensamento análogo acerca de Jesus. Assim como eu tenho autoridade sobre os meus homens, o Senhor tem autoridade sobre as doenças e as enfermidades. Diga também uma palavra. É uma semelhança, irmãos, sujeito à autoridade. Esse homem reconheceu a graça de Jesus, o poder de Jesus na vida dele. Ele entendeu que Jesus Cristo poderia fazer muito mais pelo seu servo. Quanto dinheiro talvez ele vem gastando com aquele escravo dele? Quantas consultas médicas, quantos remédios ele não gastou para ver se curava aquele estimado escravo dele? Ele era estimado escravo, irmãos. O escravo naquela época não valia nada, absolutamente nada. Muitos homens poetas disseram o seguinte, que entre um burro e uma carroça e um escravo, porque a palavra que servo é escravo, é doulos. Entre um burro, uma carroça e um escravo, a diferença é que o escravo fala, não valia nada. Muitos escravos ficavam doentes naquelas épocas, depois de tantos anos de serviço, irmãos, eles jogavam no escanteio, deixavam para lá morrer, não valia absolutamente nada. E esse soldado, esse centurião, sendo um soldado da corte de Roma, ele poderia pensar da mesma maneira, não, mas ele estimava aquele servo, ele amava aquele escravo. Talvez aquele escravo serviu ele por longos anos, talvez aquele escravo salvou a vida dele em muitas situações em que ele estava passando, e tinha afeição por aquele escravo, não queria que ele morresse, não queria ver ele doente, mas qual era a solução? Por quantos anos ele era doente? Precisava um encontro com Jesus. Agora que ele ouviu falar de Jesus, Jesus expulsa um demônio daqui, cura um outro enfermo daqui, salva as pessoas dali. Esse Jesus só pode ser poderoso. Ele foi ter um encontro com Jesus, e esse encontro de Jesus resultou em glória para ele, em louvor para ele. Jesus se admirou da sua fé. No versículo 9, Jesus disse assim: e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Nem em Israel, nem entre os religiosos, nem na sinagoga, nem em nenhum canto de Jerusalém, Israel, eu não vi tanta fé. Achou fé, mas não tanta fé assim. Jesus ficou admirado. Veja, irmãos, o valor da fé para Jesus, como Jesus ama aqueles que têm fé. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós quisermos agradar a Deus, irmãos, precisamos de fé, confiar no Senhor, acreditar que Ele faz, que Ele tem o poder para fazer. Vejam que Jesus se admira. Essa palavra admira do grego é taumás.
A palavra taumás no grego significa espantado. Imagine o Filho de Deus ficar espantado com um soldado romano gentio, porque o escravo dele está doente. Mas a palavra no grego que é usado por Lucas é taumás, que significa espantado. Jesus se espantou quando ele disse: não, Senhor, não vai debaixo do meu telhado, porque eu não sou digno. Ele se achou tão indigno que nem encontrar com Jesus ele não quis. Ele mandou os amigos dele encontrar com Jesus, e os amigos deram notícia: olha, o meu Senhor falou que não é para o Senhor ir debaixo do telhado da casa dele, não. Jesus ficou espantado. Eu também sou homem de autoridade. Jesus, ele se espantou, ele ficou admirado com aquele homem, irmãos, aonde ele já tinha rodado os 4 cantos da Palestina e Israel, não tinha achado tanta fé daquele jeito. E dessas 2 formas Jesus já ficou admirado, com a Sirofenícia também. Jesus, irmãos, ele se admira com aqueles que realmente creem em Deus, com aqueles que confiam na sua palavra. Às vezes nós queremos admirar Jesus com as nossas obras, com o nosso trabalho. Às vezes nós pensamos: eu vou jejuar o dia inteiro e vou agradar a Jesus. Eu vou ler a Bíblia bastante para agradar a Jesus. Eu vou à igreja constantemente para agradar a Jesus. Às vezes é possível a pessoa orar, é possível que a pessoa leia as Escrituras, até mesmo é possível que as pessoas vão até a igreja e não tenham uma fé como este centurião. Um centurião que não era religioso, um centurião que não ia à igreja, não sacrificava para Deus, mas ele acreditou só de ouvir. E a sua fé, irmãos, cresceu no seu coração, a ponto de encontro de Jesus. E Jesus ficou espantado. Essa é a importância da fé, o valor da fé, irmãos. A nossa fé, ela tem um grande valor para Deus. Jesus em Mateus, no capítulo 8, versículo 11, nesse mesmo episódio, porque Mateus registra de uma maneira e Lucas registra de outra maneira. Então Mateus registra que quando Jesus ficou espantado, Jesus falou no versículo 8, que muitos virão do oriente e do ocidente, gentios, Jesus falou, muitos virão do oriente e do ocidente, e encontrar-se-ão no reino de Deus com Abraão, com Isaque e com Jacó, mas os filhos do reino serão lançados fora. Quem são os filhos do reino? Os judeus que rejeitaram Jesus, matando ele na cruz do Calvário. Mas quem são aqueles que virão do ocidente e do oriente? Os gentios. Quem são os gentios? As nações em volta de Israel. O Brasil é um país gentílico. As nações que não são israelitas são gentílicas, e nós cremos no Filho de Deus. Nós não vimos Jesus, nós não comemos com Jesus, nós não andamos com Jesus, mas cremos em Jesus, acreditamos que Ele está aqui conosco, acreditamos que Ele tem nos abençoado, porque Ele é o Filho de Deus, confirmou em nosso coração pelo seu Espírito que foi nos dado. Jesus falou para Tomé: bem-aventurado és tu, Tomé, porque viu e creu. Mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Nós nunca vimos Jesus, mas nós sentimos Ele na nossa vida. Nós sabemos que Ele está no nosso coração. Nós entendemos que Ele está no nosso coração. No versículo 10, quando os amigos do centurião estavam voltando para avisar o centurião: olha, nós vamos avisar o que Jesus falou. Ele falou uma palavra, aqui diz: acharam o servo curado. Quando os amigos do centurião chegaram, viram o homem curado. O homem não estava mais atormentado, não estava mais doente, por causa da palavra de Jesus, irmãos. Nós precisamos andar por fé. Nós não precisamos de um Cristo pendurado aqui numa cruz. Nós não precisamos de um crucifixo no pescoço. Nós não precisamos de um Cristo de barro, porque nós vemos pela fé, pelo Espírito de Deus, e cremos que Jesus está em nós, e que quando nós oramos, Ele nos ouve.
que quando nós nos prostramos aos teus pés, Ele está atento às nossas orações. Então nós devemos sempre procurar por Jesus com fé, irmãos. Ele sabe tudo sobre nós, Ele conhece a sua vida. Você pensa que você anda sozinho, mas não, e Ele quer ser glorificado pela sua fé. A sua fé vai glorificar Ele neste mundo. A sua comunhão com Ele vai glorificar o nome dEle aqui nesta vida. As pessoas vão ver que Ele é Senhor através da sua fé, como Ele foi glorificado naquele centurião romano. O mesmo Jesus que operou no lar daquele centurião romano é o que quer operar nas nossas vidas, mas Ele precisa achar fé em nós e ficar admirado, e ficar espantado com a nossa fé. Você passa por tantas lutas, tantas provações, tantas dificuldades, mas não renuncie, não volte atrás, continua firme, porque a tua fé vai glorificar a Jesus, e você vai receber a sua bênção, a sua vitória cada vez mais na sua vida. É a fé que Ele quer ver em nós. Desperte a sua fé buscando em Jesus, na sua palavra. Desperte a sua fé buscando Jesus na oração, na comunhão, no entendimento que você tem de Deus. Vá a Ele com confiança e veja o milagre que pode acontecer na sua vida. Veja o que pode acontecer por você. O próprio Deus veio te buscar na cruz do Calvário. Ele morreu por você, te mostrou o quanto Ele te ama. O escravo do centurião, por sua fidelidade, merecia atenção. E quanto a nós, o centurião, ele tinha atenção daquele escravo, ele sendo escravo, e nós, qual a atenção que nós merecemos? Mas Deus tem atenção para conosco, pois éramos por natureza inimigos de Deus, irmãos, mas somos queridos dEle agora. Éramos escravos do pecado, mas fomos libertos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A nossa vida não tinha paz, não tinha harmonia, não tinha segurança eterna, não tínhamos confiança para onde estávamos indo, mas Ele na cruz mostrou isso para nós. Assim como Ele foi de encontro àquele centurião, aquele homem que estava morto lá, daquele escravo do pecado, Ele veio também de encontro a você, de encontro a mim, para nos resgatar, para nos tirar do pecado. Nós pertencíamos a outro mestre. O nosso mestre era o Deus deste século. O nosso mestre era o inimigo de nossas almas. Assim como aquele escravo era escravo daquele centurião, mas Ele veio ao nosso encontro, e Ele quer vir ao seu encontro também mais e mais. Estávamos desamparados, mas fomos achados. Ele nos deu o seu Espírito por sua palavra, o Espírito da glória de Deus, irmãos. Homens pecadores, malfeitores como nós, quantos pecados nós cometemos, quantas falhas nós cometemos, quantos erros nós cometemos, quantos pecados você cometeu hoje, quantas injúrias você tem levado contra Deus, mas mesmo assim Ele vai de encontro a você. Ele te quer resgatar, te libertar, fazer que você tenha uma fé viva nele, para se admirar nele, para glorificar o seu santo nome. Deus representa aquele homem ali que estava no centurião, e Deus, como o centurião se colocou, Ele se coloca por você também. O mesmo Deus que foi de encontro àquele centurião, Ele vai por você também. O próprio Deus veio te buscar na cruz do Calvário. Ele morreu por você, te mostrou o quanto Ele te ama. O escravo do centurião, por sua fidelidade, merecia atenção. E quanto a nós, o centurião, ele tinha atenção daquele escravo, ele sendo escravo, e nós, qual a atenção que nós merecemos? Mas Deus tem atenção para conosco.
Pois éramos por natureza inimigos de Deus, irmãos, mas somos queridos dele agora. Éramos escravos do pecado, mas fomos libertos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A nossa vida não tinha paz, não tinha harmonia, não tinha segurança eterna, não tínhamos confiança para onde estávamos indo, mas ele na cruz mostrou isso para nós. Assim como ele foi de encontro àquele centurião, aquele homem que estava morto lá, daquele escravo do pecado, ele veio também de encontro a você, de encontro a mim, para nos resgatar, para nos tirar do pecado. Nós pertencíamos a outro mestre. O nosso mestre era o Deus deste século. O nosso mestre era o inimigo de nossas almas. Assim como aquele escravo era escravo daquele centurião, mas ele veio ao nosso encontro, e ele quer vir ao seu encontro também mais e mais. Estávamos desamparados, mas fomos achados. Ele nos deu o seu Espírito por sua palavra, o Espírito da glória de Deus, irmãos. Homens pecadores, malfeitores como nós, quantos pecados nós cometemos, quantas falhas nós cometemos, quantos erros nós cometemos, quantos pecados você cometeu hoje, quantas injúrias você tem levado contra Deus, mas mesmo assim Ele vai de encontro a você, Ele te quer resgatar, te libertar, fazer que você tenha uma fé viva nele, para se admirar nele, para glorificar o seu santo nome. Nós não podemos esperar ficar doente, irmãos, para o encontro de Jesus. Tem muitas pessoas que esperam ficar na situação muito ruim. Há pessoas que esperam depois de ir para o médico, para o hospital, ficar internado. Há pessoas que esperam depois que ficam na miséria, sozinho, na solidão, aí que começa a procurar Jesus. Devemos procurar Jesus enquanto temos saúde. Devemos procurar Jesus enquanto temos força. Nós devemos procurar Jesus nos dias de hoje, porque o dia da manhã não nos pertence. Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer amanhã. Então é hoje o dia da salvação, é hoje o dia de procurar Jesus. Assim como aquele centurião fez, ele não teve dúvida nenhuma quando ouviu falar de Jesus. É isso que ele requer de nós. Não vamos esperar a doença bater a porta da nossa casa. Quantos estão morrendo agora sem o encontro de Jesus? Quantos que estão agora, irmãos, perecendo a sua vida, porque não teve um encontro real com Jesus? Mas Ele está aqui para nos abençoar, Ele está aqui para nos fortalecer, para nos ajudar, a nossa jornada, a nossa caminhada, porque em breve sairemos aqui desta vida, deste mundo, irmãos, para o encontro com o nosso Senhor. Em breve, mas muito em breve, os sinais estão aí acontecendo, os dias estão se findando, e nós precisamos que a nossa fé seja reanimada, despertada pelo Espírito e pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que o Senhor tenha a misericórdia de nós. Feche os teus olhos, e vamos orar no nome de Jesus. Pode ser que tenha alguém doente na sua família, uma fase difícil que você está passando, momentos de tribulação que você está enfrentando. Talvez você veio hoje aqui para a igreja, mas seu coração estava triturado. Mas Jesus quer te dar um alívio no seu coração. Ore a Ele agora. Senhor, nós te damos graças. Senhor, nós te rogamos pela sua bondade e misericórdia. Nós entregamos todas as nossas mazelas, todas as nossas lutas e dificuldades, ó Deus, diante de Ti. E pedimos a Ti, ó Deus, assim como aquele centurião tinha uma fé inabalável, nós pedimos que essa fé seja aumentada no nosso coração, para nós enfrentarmos essas lutas que vêm diante de nós,
as adversidades que vêm destruir a nossa vida, meu Deus, o nosso coração quebrado, o nosso coração triturado, que seja reconfortado agora pelo Teu Espírito, meu Senhor, e que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado na vida dos Teus filhos, que o Espírito do Senhor venha levantar aquele que estiver caído, venha reanimar as forças daqueles que estão se enfraquecendo, ó Deus. Nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor venha soprar o seu Espírito e venha quebrar essas barreiras, essas dificuldades, esses problemas que estão sendo enfrentados, as barreiras que estão vindo contra nós, que o nome de Jesus Cristo venha destruir todas essas enfermidades, essas doenças, esses problemas que vêm afetar a nossa vida emocional, psicológica, meu Deus, e que a Tua palavra entre no nosso coração. Faça uma obra, meu Deus, em cada vida que está aqui nesta noite, que o Espírito do Senhor venha clarear e fortalecer cada irmão, cada irmã e todos que aqui estão, ó Pai. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Sérgio.